Não existe caneta emagrecedora. O que existe são medicamentos desenvolvidos para o diabetes, que estão sendo usados muito mais pelo seu efeito adverso do que pelo seu efeito de foco original. Ele traz esse efeito colateral da náusea, daquela sensação de empachamento, vômitos. Tem muitos pacientes que relatam e mesmo assim continuam usando a medicação. Ah, vai melhorar, usa um tempo aí que vai melhorar. E a pessoa está ali se acabando com náusea, com vômito. Gente, isso baixa a qualidade de vida de uma pessoa de tal forma que, na minha visão, só justifica num caso extremamente grave. Eu costumo dizer que todo remédio é bom, o que não presta em geral são os médicos. Eu sou médico, posso falar isso. Infelizmente é uma realidade. Será que vale a pena eu arriscar a minha saúde a tal ponto, passar por tamanho desconforto e problemas, em decorrência do uso dessa medicação, para conseguir esse efeito rápido? Ou será melhor eu aceitar o processo, que tudo na vida tem um tempo de ser construído e as coisas que são construídas com base, que são construídas no tempo correto, elas tendem a ser mais estáveis, duradouras e trazem um resultado a médio e longo prazo que se sustenta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Dentes e História, episódio número 4. E hoje nós vamos falar de um tema super atual: canetas emagrecedoras e a sua relação com a saúde bucal. Promete, viu? E o convidado que eu trouxe para conversar comigo sobre isso, nada mais, nada menos do que Dr. Adolfo Duarte. Médico ortomolecular, trabalha com emagrecimento saudável, com saúde integrativa e tem muita bagagem para conversar com a gente e dar vários insights para você que está precisando saber um pouco mais sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor Adolfo. Jane, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e falar sobre esse tema que é muito importante e muito polêmico. Polêmico é uma coisa boa da gente abordar, né? Chama a gente. Chama a gente, né? Chama a gente. Gente, eu vou já parar aqui logo no início do episódio. Doutor Adolfo é uma figura, eu me identifiquei com ele assim logo no início e eu acompanho que essa conversa vai ser muito interessante e divertida, porque nada melhor do que a gente aprender de uma forma leve, tranquila, né, doutor? Fica mais legal. Fica Fixa mais melhor. legal. Pois é. Mas vamos lá. Hoje existe realmente uma preocupação da gente. Estou falando aqui agora da minha área, né, da odontologia, porque estamos recebendo nos consultórios pacientes com algumas alterações bucais. E esses pacientes estão em uso dessas chamadas, conhecidas, canetas emagrecedoras. E a gente sabe, infelizmente, que nem todo paciente está usando com a indicação correta, com o propósito correto. E eu gostaria primeiro que você esclarecesse para a gente qual é a principal indicação, qual é o principal uso desse tipo de terapia. Vamos lá. Essa pergunta é talvez a mais importante de todas. Porque, na verdade, não existe caneta emagrecedora, né? O que existe são medicamentos desenvolvidos para o diabetes, que estão sendo usados muito mais pelo seu efeito adverso do que pelo seu efeito de foco original. Essa é uma realidade que muita gente vai me xingar, vai jogar coisas pesadas e pontudas em mim, e eu tô cagando para isso. Porque eu vou falar a verdade aqui. Sim. E muita gente vai dizer que eu tô errado, e vão trazer trabalhos científicos e dizendo que eu tô errado, mas não tem importância, o tempo mostra, tá? Que no fim das contas, o efeito que elas trazem, que nos ajuda sim no tratamento da obesidade, é principalmente o efeito de supressão de apetite, que é um efeito colateral. Tanto os análogos de GLP-1, né, os agonistas de receptor GLP-1, quanto agora o de GLP-1 e GIP, eles acabam trazendo esse efeito. Eles são, então, medicamentos para diabetes. E que também temos as suas versões com bula para emagrecimento, que são exatamente as mesmas drogas, mas com a bula para emagrecimento. Veja como isso é uma coisa ilógica. É o mesmo remédio, com outro nome. Uma bula é para diabetes, a outra bula é para obesidade. Perceba,
Algo de errado não está certo, como meu sobrinho fala, Algo de errado não está certo. né? Então, assim, eu não estou dizendo que os medicamentos são ruins, muito pelo contrário. Sim. Eu costumo dizer que todo remédio é bom, o que não presta em geral são os médicos, tá? Eu sou médico, posso falar isso. Infelizmente é uma realidade. Sim. E digo mais, podemos usar remédios pelos seus para-efeitos? Fazemos uso off-label de medicações? Fazemos sim. Eu não estou dizendo que isso não é alguma coisa que a gente pratica. Eu também faço. Sim. Eu fico triste que eu não posso usar esses medicamentos, eu passo muito mal, eu não consigo usar, Sim. tá? E me ajudaria muito, Sim. mas eu não consigo usar. Então, eu não estou dizendo que não, mas é que eu estou respondendo bem claramente a pergunta que você me fez. Sim. Para que que eles servem, né? Exatamente. O que que eles são, para que que eles servem. Então, eles são Exatamente. medicamentos desenvolvidos para diabetes, que nós aproveitamos um para-efeito para usar também para obesidade. Pronto. E aqui já vou interromper aqui, doutor Adolfo, porque já recebi já o primeiro tapa na cara, né? Porque já vem logo assim, adoro isso, de que não existem canetas emagrecedoras, né? Mas não é na sua, Jane. Não, mas assim, eu tô aqui, né, eu tô aqui como uma leiga sobre o assunto, porque não estudei sobre canetas emagrecedoras, né? E até onde eu sabia, as canetas eram emagrecedoras. Então já recebi logo meu primeiro tapa na cara Oh, de meu que não Deus. tem caneta emagrecedora. Mas eu adoro isso, viu? Mas é que é vendido assim. E é isso. E assim, eu presto, né? Veja bem, É, eu como leiga, é, sou da área de saúde, mas exato. leiga, É. comprei esta ideia da mídia, das informações que me cercam, de que existem canetas emagrecedoras. Então, É. assim como eu, existem milhares de pessoas Que achando compram essa ideia. que compram Mas essa você sabe ideia. uma coisa? Você não tem nada de errado em comprar essa ideia. Quem está errado em comprar essa ideia é o meu colega. Claro, Você entende? claro. Então, assim, não é nem em fazer o uso. Como eu falei, eu também faço. Sim. Eu prescrevo para os meus pacientes quando há indicação. E eu te digo, é muito menos oportunidade do que está se fazendo hoje. Porque É. justamente eu te perguntei, fiz questão de fazer logo essa pergunta no início, porque eu tenho visto pacientes que não chegam com obesidade, né? Perfeito. E que relatam na hora da anamnese que estão usando essas canetas. E que não têm diabetes. Aí você para e pergunta, ué, mas ela não era uma caneta emagrecedora? Esse paciente não tem um- uma obesidade que justificasse ela estar usando uma medicação. Porque, assim, pelo pouco do mecanismo de ação que eu conheço desses medicamentos, ele adoece o seu corpo para tratar um problema, Sensacional. né? Sensacional. Ele adoece o corpo para tratar um problema. Porque quando a pessoa tem, assim, imagine, ele traz esse efeito colateral da náusea, daquela sensação de empachamento, vômitos. Tem muitos pacientes que relatam e mesmo assim continuam usando a medicação. Ah, vai melhorar, usa um tempo aí que vai melhorar. E a pessoa está ali se acabando com náusea, com vômito. Gente, isso baixa a qualidade de vida de uma pessoa de tal forma que, na minha visão, só justifica num caso extremamente grave. Tipo, eu não tenho o que fazer mais com essa criatura, não tenho mais nenhuma outra terapia, não tenho mais nenhuma outra abordagem. Vou usar este medicamento, porque este medicamento tem tanto efeito colateral que vai adoecer o meu paciente para poder lhe tratar essa condição, porque ela está mais grave. Perfeito. Você está completamente correto. Sabe, do meu ponto de vista, concordando com você, Sim. eles estariam na terceira linha de opção. Na terceira linha de opção, certo? Te digo, funcionam muito bem quando bem aplicados. Na terceira linha de opção. Nunca na primeira linha. E o problema justamente é que hoje estão sendo usados muito na primeira linha. E aí você usou um exemplo excelente, Jane, sabe? O paciente que ele não é obeso, está usando para quê? E não é diabético, né? Está usando para quê? Aí vem ideias que eu tenho que tomar muito cuidado para não falar muito palavrão aqui hoje. Tá? Então, assim, Senão a gente vai colocar, tipo assim, episódio 18 vai mais. ter que botar, e vai ter que botar aquele porque assim, eu vejo coisas como, por exemplo, o uso para evitar a obesidade, uso para evitar engordar, ou uso para dar uma secadinha. Eu falo, quer dar uma secadinha? Eu te dou uma toalhinha, né? Porque está errado. Sim. Então entenda, o exemplo que você citou, que é sensacional, ele é um erro em cima de outro erro. E isso está acontecendo direto. Eu vejo muito as meninas, às vezes, quero perder 2 quilinhos.
Já começa errado querendo perder peso. Pessoas têm que entender, emagrecer não é sobre perder peso. Mas isso é para outro dia. O importante, quero perder 2 quilinhos, vai lá e começa a usar um análogo. Tá errado. Isso não é opinião, isso não é porque Adolfo é chato. Eu sei que eu sou chato, mas não é por isso. Tá errado, porque não é assim que funciona. Você viu uma coisa interessante? As pessoas estão sendo seduzidas por soluções fáceis para problemas difíceis. Não existe. Acredite, grave. Vou falar olhando para lá. Ó. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Desculpa, achou ruim, reclame com Deus. Ok? Então, porque não tem, sabe? Então a Sim. gente precisa entender que principalmente vai ser proporcional à quantidade de cagada que a gente fez. Fiz um monte de besteira durante 10 anos. Aí eu quero resolver em 2 meses porque o verão tá chegando. Ô, gente, por favor. Vamos parar com isso. Eu não chamo nem mais isso de imediatismo, eu chamo disso de imbecilidade, certo? E infelizmente isso vem sendo cultivado por muitos dos nossos colegas, tá? E é o que está gerando, em muitas vezes, o fato do paciente ser seduzido e acreditar nessas histórias. É aquele colega que vai e lastreia, né? Ele chega e fala: não, isso é científico. Os estudos demonstram que traz benefícios XYZ, porque do jeito que o pessoal coloca hoje na mídia, parece que os análogos eles levam o cachorro fazer cocô, faz café expresso, leva a criança na escola, né? Resolve a vida. Não, faz até canal de dente, né? Não, Resolve a tá vida. difícil. Pois é. E assim, fazendo uma conexão com o nosso episódio 3 que nós Sim, falamos com o educador físico sobre isso, sobre o processo. Porque hoje, realmente, nosso subconsciente está programado para querer soluções rápidas para tudo. E eu conversei bem com ele sobre isso, que a gente está sendo treinado mesmo, seduzido, para não saber passar pelo processo, a não ter paciência de passar pelos processos. Nós queremos resultados rápidos para resolver um problema que realmente seria resolvido de uma forma mais tranquila, sem tantos efeitos adversos, com saúde, com critério, mas no tempo certo. Porque, como você falou, né? Emagrecer é um processo. Ele vai envolver mudanças de hábito, no estilo de vida. Então, mexe com muita coisa, às vezes, para uma pessoa que não está disposta a passar por isso, mas ela quer o resultado, ela não quer o processo. perfeito. E a gente precisa começar a abrir a nossa consciência sobre isso, né? Até as pessoas que estão até pensando em usar, que estão ouvindo a gente agora. Parar um pouquinho assim, peraí, deixa eu prestar atenção nesses dois doidos aqui que estão conversando sobre isso. Deixa eu ver se tem algum fundamento que eles estão falando, se tem alguma lógica. Será que vale a pena eu arriscar a minha saúde a tal ponto, passar por tamanho desconforto e problemas, né, em decorrência do uso dessa medicação, para conseguir esse efeito rápido? Ou será melhor eu aceitar o processo, que tudo na vida tem um tempo de ser construído, e as coisas que são construídas com base, que são construídas no tempo correto, elas tendem a ser mais estáveis, duradouras e trazem um resultado a médio e longo prazo que se sustenta. Perfeito, perfeito. É o que gera o lastro do fim. Você percebe que o processo é onde você está construindo o que vai sustentar o resultado. Quando a gente passa por essa supressão simples, né? Então, assim, eu estou usando o remédio que suprime o apetite. Eu como menos e por isso eu emagreço, porque eu vou te dizer, eu não considero isso um emagrecimento, tá? Pelo menos boa parte das vezes não é, porque você tem perda de gordura e perda de massa magra, então isso não é emagrecimento, porque o emagrecimento você tem que ter o favorecimento da massa magra. Mas como eu disse, isso é tema para outro dia, Para já outro estou me podcast. autoconvidando para outro Pronto, já está podcast, convidado para outro ok? Muito podcast. bom. Então, então assim, eu não estou tendo o efeito de fato que eu gostaria. Eu acredito que estou porque eu estou avaliando o parâmetro errado, que é o peso. Aí eu chego naquele peso que eu queria. Sim, aí eu vou parar de usar o remédio. Mas o que estava me garantindo chegar ali era o remédio. Quando eu tirar, o que vai acontecer? Eu vou comer a mesa, o microfone, a caneca, e aí eu vou ganhar gordura, só que eu não vou ganhar a massa magra que eu perdi, porque isso não é tão simples. Aí eu vou recuperar o peso só em gordura. Que maravilha! Eu vou conseguir ficar pior do que eu estava no início. E aí eu vou voltar de novo para as Outra canetas vez, milagrosas. você quer ver uma coisa Virou um ciclo interessante? vicioso. Tem um dado, isso é um dado, não é opinião, tá?
2011, lançamento da primeira droga desse tipo, liraglutida, né, conhecido como Victoza. Nós tínhamos aproximadamente 15% de obesidade aqui no Brasil. De lá para cá tivemos várias outras, né? E todas é o milagre, é a coisa, é Jesus engarrafado, vai resolver e tudo mais e tal, é Hogwarts e vamos embora. Beleza. De lá para cá, nós passamos para 31%. Como é isso? Todos não eram os milagres que iam resolver? Claro, é lógico que uma droga não vai resolver o problema da obesidade, eu sei disso. Mas entenda, as propostas não eram essas? Todos não eram os grandes milagres que iriam trazer a grande solução? E agora já está vindo o próximo milagre, cada hora é vendido o próximo milagre. Cadê? Eu falo isso de provocação mesmo só para dizer, gente, não é tão simples. Eu adoraria que fosse, seria ótimo, inclusive para mim, porque eu sofro do mesmo problema. Mas não é tão simples. Então, enquanto as pessoas continuarem acreditando nisso, e eu não digo só os pacientes, eu falo os profissionais também, porque muitos acreditam, alguns agem de má fé mesmo, mas muitos acreditam, a gente não vai resolver esse problema. Porque é um problema realmente mais complexo que, na verdade, envolve educação em saúde, né? Perfeito. Porque se a gente parar para fazer uma análise rápida, os maiores agravos de saúde geral e saúde bucal estão relacionados com educação em saúde. E vender educação é chato, né? Vender educação não dá tanto dinheiro. Então, Bem colocado demais. né? É porque é isso. Se a gente parar para se educar, a gente adoece menos. Perfeito. A gente adoece menos. Então, a gente realmente, eu acho tão interessante quando eu tive essa ideia, essa oportunidade de fazer esse podcast. O meu objetivo principal era justamente esse, trazer educação em saúde. Era trazer, de certa forma, uma comunicação da minha área e puxando gancho para outras áreas conexas, até porque tudo tem a ver com tudo. A boca está dentro do corpo e não tem como você separar. O dentista cuida de dente. Gente, dente está dentro da boca e a boca está dentro do corpo e tudo tem a ver com tudo. Então, esse paciente que está chegando lá, como eu te falei, jovem, sem obesidade, sem diabetes, usando essas medicações, chegam lá com xerostomia, que é a boca seca, chega com queixa de alteração de paladar, não estou sentindo gosto. A saliva, gente, ela é tão importante como todos os nossos fluidos. Deus fez tudo perfeito, né? Exato. Não vamos questionar nada que Deus Não. fez, porque Deus faz tudo perfeito. A saliva está na nossa boca, no nosso corpo, por algum propósito, e um propósito excelente. Ela vai ajudar a proteger, ela vai ajudar a lubrificar, ela vai ajudar o início da digestão, vai começar com a saliva. Então, ela tem uma ação fantástica. E aí, esse paciente deixa de ter esse benefício da saliva como uma das consequências dessa medicação. E aí, esse paciente com essa boca seca começa a aparecer lá com um aumento de incidência de cárie, um aumento de incidência de problema periodontal, com queixa de halitose. Doutora, eu estou com halitose porque meu marido, meu companheiro, minha companheira está reclamando e eu escovo os dentes, eu passo fio dental igual uma louca e aí começa às vezes a ter um problema de abrasão de tanto que está escovando o dente achando que é um problema de escovação. E não é. É uma coisa mais complexa. Então, acho que a gente realmente tem a oportunidade de conversar sobre isso, para que não só os pacientes ou aquelas pessoas que estão pensando em começar a usar, mas os próprios colegas da área, possam de fato refletir, botar na balança esse custo-benefício. O custo biológico, gente, do uso dessas medicações é muito grande. Então, para você assumir esse custo biológico, você precisa ter uma justificativa clínica muito forte, plausível, para valer a pena a criatura passar por isso. Perfeito. E não só isso, ampliar o olhar para o estilo de vida. Porque a gente não trata a saúde de ninguém se a gente não pensar em abordar de uma forma geral o estilo de vida da pessoa. Sabe o que eu acho engraçado, Jane, quando você fala em ampliar o olhar para o estilo de vida? Porque hoje a gente tem que falar isso, né? Porque na verdade isso era para ser a base, a pedra de toque fundamental. E a gente busca trabalhar assim. Mas hoje a gente é obrigado a falar isso, né? Eu tenho uma colega Patrícia que faz um trabalho lindo em medicina do estilo de vida. E a gente estava comentando sobre isso, né? Porque não era para a gente precisar falar isso. Então a gente precisa voltar até a nominar dessa maneira. Porque isso era para ser a base fundamental. Você tocou num ponto importante sobre custo biológico, custo metabólico.
Olha que coisa interessante. O GLP-1 natural e o GIP natural no organismo, eles duram de 5 a 7 minutos. Aí eu faço um remédio que faz isso durar de 5 a 7 dias e acho que não vai fazer diferença nenhuma. Acho que isso vai ser de boa, Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Gente, é óbvio que vai ter implicações. Isso já justificaria muito bem o que você falou. Isso é para ser um recurso usado quando realmente necessário. Então, olha o que eu estou dizendo, antes que qualquer imbecil venha encher meu saco. É para ser um recurso usado, Já respondendo aos haters, respondendo já. aos dementes que vão querer encher a paciência. É para ser um recurso usado, mas quando for de fato adequado e necessário. Por quê? Porque é um grau de corrupção do processo fisiológico muito grande. São ferramentas interessantes, muito Sim, boas, tiveram estudos, têm resultado, mas para serem utilizadas realmente é aquela coisa da gente despertar uma, uma avaliação criteriosa. criteriosa e que nos vai Bom fazer senso. entender, Jane, Bom senso. esses para efeitos que você citou. Porque você vê, você me fala sobre as implicações Orais. bucais, orais. Aí eu te falo também o refluxo. Você citou muito bem no início que alguns pacientes têm refluxos e vômitos. Isso acontece bastante. Também algum grau de desnutrição que acontece. Porque como muitos pacientes passam a comer muito pouco, eles começam a sofrer com falta de alguns nutrientes, porque muita gente usa isso sem a supervisão adequada. Ou muitos pacientes mentem para os profissionais, comem muito menos do que foi recomendado. Isso acontece, isso não é culpa do remédio. O paciente, às vezes, ele não fala de verdade o que está acontecendo e isso acontece. E o quanto a desnutrição interfere nos dentes, doutora? E a desidratação A também, né? desidratação A também. desidratação. Então, quantos pacientes você recebe lá que o dente parte, que o dente quebra? Então, tem tudo isso acontecendo. E assim, eu vivo num dilema hoje no consultório, porque tem uma parcela dos pacientes que vão buscando estética dental, que querem transformação do sorriso, que querem fazer facetas lindas, que querem fazer clareamento. Imagine como eu vou fazer clareamento dental sobre o esmalte de um paciente que está sofrendo com os refluxos e vômitos constantes daquele paciente. Aquele dente ele já está sofrendo uma biocorrosão. Aí eu, sem critério, sem avaliação, porque aquele paciente também quer estética. Porque veja que às vezes é um perfil. Ele quer estética corporal, ele quer estética dental. Ele quer emagrecer, ele quer ficar com um sorriso bonito. Mas ele está vomitando, ele está com refluxo e ele quer fazer clareamento. Aí ele vai tentar fazer clareamento, aí morre no primeiro dia de dor, porque não suporta o esmalte do dente dele, não vai suportar aquele gel. E aí você fica no consultório brigando com uma coisa que a causa está na frente, tá fora da boca. Não está sob o controle ali do dentista resolver. Aí você não tem sucesso clínico nos seus tratamentos. Aí as restaurações que você faz, linda e maravilhosa, com o melhor material do mundo, com polimento top, não se sustenta esse resultado porque o paciente está com biocorrosão em decorrência do uso desses medicamentos. Então, mais uma vez, voltando à minha frase preferida, tudo tem a ver com tudo. Eu não posso fechar os meus olhos, e isso é importante também esse alerta para os colegas da área odontológica, começar a fazer uma anamnese um pouco mais criteriosa para identificar os pacientes que estão em uso dessas medicações e, assim, pedir aos pacientes que usam que sejam honestos com nós, profissionais de saúde. Porque, às vezes, tem também aquele paciente que usa e não fala que usa. Gente, quando a gente pergunta que você usa alguma coisa, é importante porque a gente está cuidando da sua saúde. E se você não diz, aquilo tem uma implicação em tudo que a gente vai fazer. Os resultados, eles não se sustentam, você não vai ter aquilo que você foi buscar, ou aquilo que você fez não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, é importante, esse recado ele serve para vários segmentos. Para o colega dentista, para o colega médico, que Sim. prescreve esse tipo de medicação, e para o paciente que usa, para a gente poder entender a complexidade da coisa e, de fato, fazer o uso racional daquilo que o medicamento se dispõe. E quando o paciente tem indicação e sofre de todos esses problemas, a gente, como dentista, saber identificar e acolher e tratar isso de uma forma correta, porque a gente tem como fazer o manejo da xerostomia,
tem como fazer o manejo para proteger o esmalte no caso da biocorrosão. A gente tem como orientar o paciente e intervir para que ele tenha a menor chance, a menor probabilidade de ter efeitos bucais adversos quando ele tem indicação de usar a medicação. Mas quando não, buscar, né, doutor? Como você falou, os medicamentos estão lá na terceira opção de tratamento. Buscar a primeira e a segunda, a gente não deu certo, vamos ter que passar para a terceira. Mas tudo de uma forma gradativa, começando a tratar pelo mais simples, pelo mais comum, para depois chegar no mais complexo. Né? A gente não pega um paciente da primeira vez e já vai dando logo para ele a abordagem mais complexa, porque ela vai ser mais rápida, mas não vai se sustentar. É perfeito, exato. A gente tem que vir do mais simples sempre. Até porque é mais barato, é mais seguro, mais conservador. Porque eu acho muito engraçado, sabe, Jane? Eu vejo hoje o pessoal falar assim: ah, porque esses medicamentos são muito eficazes e seguros. Opa. Peraí. Primeiro, eficazes sob qual ótica, em que sentido? Que a gente pode fazer diversas críticas ao que se chama de eficácia. O pessoal, quando fala em eficácia, está falando de perda de peso. Eu já entro na bronca aí, porque para mim, perder peso não significa porcaria nenhuma. A gente tem que ver que peso você perdeu. Até porque, assim, quando a pessoa fica doente e perde peso, uma pessoa está doente, pegou uma virose, ela perdeu peso. Pois é. Lá E na aí? métrica, na balança, a balança mostrou, você perdeu peso. Você está saudável? Na sarcopenia, você perde peso, está perdendo massa muscular e aí? Mas você está saudável? Está Não tá. saudável, né? Quando você deixou de ficar doente, você vai voltar ao seu peso original, porque a sua biologia não acompanhou o processo. Exatamente. E segunda coisa, seguro são medicamentos, do ponto de vista histórico, para medicamentos recentes. Ainda são recentes. A gente está lidando ainda com efeitos adversos e problemas que estamos buscando compreender. Fala-se muito pouco sobre processos depressivos induzidos por essas drogas, sobre ideação suicida induzida por essas drogas, sobre os processos que envolvem a visão, sobre uma série de outras questões que envolvem essas drogas, sobre os grupos de pacientes que não devem usá-los. Por exemplo, pacientes que têm problemas com miastenia graves, problemas de motilidade intestinal e muitos outros problemas que a gente precisa ou não usar ou usar com muito cuidado e muita reserva. Então, volto a dizer, não é como se a gente estivesse aqui malhando o medicamento, de jeito nenhum. Como já falei, vou repetir. Repetindo para os haters. Repetindo para os haters e para aqueles com muita cera no ouvido que não estão ouvindo. Todo medicamento é bom, desde que indicado corretamente, né? Então, se usado corretamente, excelente. Eu também prescrevo para os pacientes que precisam usar. A questão é fazer correto, tá? Então, é só isso. Então, fazendo direitinho, todo mundo fica bem. Mas eu não posso dizer que são seguros medicamentos que a gente usa há tão pouco tempo. Sim. Eu posso dizer que até agora temos um perfil de segurança interessante, né? Estamos aprendendo a lidar com isso, né? Eu uso desde o início, uso numa frequência muito menor do que boa parte dos colegas, porque eu tenho esses cuidados de uma outra maneira. Tenho um índice de problemas muito pequeno, mas que é maior do que eu gostaria pelo fato de que eu uso pouco. Uhum. Então, só por aí, você já imagina se eu usasse muito. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ser cuidadoso. Sim. Acho que falta um pouco de carinho, falta um pouco de cuidado sobre o tema. Sim. Tem um grau de pressa e tem uma coisa que, às vezes, quando eu ouço isso de algum colega, eu fico um pouco chateado, que é o seguinte: ah, o paciente ficou me pressionando, o paciente estava com pressa, aí eu fui lá e fiz. Não existe isso. O protagonista é o profissional de saúde, ele é responsável, ele que Exato. estudou para orientar o A paciente. soberania da prescrição é nossa, né? Então, quem prescreve é a gente, quem assina é a gente, então quem coloca na reta somos nós, Sim. né? Então, na hora de assinar a prescrição, você que é colega, principalmente os mais novos que estejam começando agora, não se deixe intimidar por isso, tá? A prescrição é sua, a responsabilidade é sua. Então, não existe isso. O paciente quer, ele está pressionando, se eu não fizer receita, ele vai para outro, deixa ele para outro, Sim. tá bom? Às vezes, perder um paciente, nesse sentido, é a melhor coisa que você faz. Sim.
Sim, né? Então é isso porque aí. se dentro do consultório você não conseguiu estabelecer um diálogo com todos os argumentos que você tem, que são argumentos científicos e Técnicos. técnicos, você não conseguiu convencer aquele paciente de que ele não deve usar, esse paciente, ele tem a opção de escolher, de ir para outro profissional que ceda o que ele quer, ou até procurar um profissional de saúde mental para poder entender a real necessidade dele estar querendo usar aquele medicamento com tanta pressa. Porque tem Exatamente. outras coisas aí subjacentes que precisam ser avaliadas e investigadas. Vai dizer isso, vai? Você Já tomar uma disse, voadora? já disse, Jane, adorei. já disse. Não vou Muito bom. dizer, eu já disse. Porque a gente precisa fazer tem Mas você uma está análise certíssima. criteriosa sobre a gente mesmo. Perfeito. E eu tenho essa conduta dentro do meu consultório. Por Aham. exemplo, vou lhe dar um exemplo dentro da minha área. O paciente viu nas redes sociais que colocar faceta nos dentes era a solução da vida dele. Aí ele chega lá, um paciente jovem, com os dentes sem restauração, apenas com uma leve alteração de cor, e que ele quer que eu desgaste os dentes dele para colocar um material ali em cima. Hum, Eu não faço isso. graças a Eu Deus. não faço isso. Porque eu falo para o paciente assim, ó, eu não faço nada melhor do que Deus. Deus lhe deu esse esmalte. Se eu tocar nele, ele nunca mais vai ser igual. Você tem indicação de melhorar a sua estética? Sim. Tem esse caminho conservador que a gente pode fazer isso, isso, isso desse jeito. Tem paciente que diz, eu quero a faceta. Bom, a minha obrigação como profissional é te falar dos custos que você vai ter com isso, custos biológicos. É te esclarecer como é que o procedimento é feito e que ele é irreversível e que minha obrigação é esclarecer. Mas eu não posso decidir por você. Mas a minha obrigação é esclarecer. E a minha segunda obrigação é deitar de noite e dormir na paz do Senhor Jesus. Perfeito. Porque eu tenho essa obrigação comigo. Então, se eu cedo ao que o paciente está me impondo, porque assim, temos o direito, temos o dever de respeitar o que o paciente quer, óbvio, mas respeitar dentro de um critério de que para mim é uma linha tênue que eu não posso ultrapassar, né? Então, assim, bom, esclarecer, o paciente quer realmente, ó, fique à vontade para realmente procurar um outro profissional que trabalhe com uma abordagem diferente da minha. A minha abordagem é essa. E eu prefiro perder este paciente. Perfeito. Mas manter a minha paz de que eu estou ali como papel de educadora. Educar não dá dinheiro. Educar não é fácil. Gente, quem é pai e mãe sabe educar é difícil. Quando você está educando um paciente, é a mesma coisa que você está educando um filho. Não é fácil educar. Educar não é fácil. Educar não dá dinheiro. Então, mas é questão de ética. A gente precisa educar. Se o paciente, ainda assim, com toda a informação que ele teve, optar por fazer aquilo que ele quer, boa sorte, siga seu caminho em paz, mas está avisado. Então, é realmente essa questão do profissional, ele ser o protagonista ali. O profissional tem este dever. O paciente não estudou, ele às vezes comprou uma ideia na rede social e ele não tem dimensão real do prejuízo que ele está comprando com aquilo ali. E você tem o seu dever moral de explicar para ele, de mostrar. Gente, você tem certeza que você quer adoecer? Vamos tentar esse outro caminho? Ah, não, doutor, esse negócio de acordar, fazer atividade física, fazer dieta, isso não é para mim. Eu quero um negócio rápido, que resolva. O verão tá chegando, projeto Verão 2026 chegando, e aí eu quero rápido. 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 Não, mas realmente o nosso papel de profissional de saúde, primeiro de tudo, é educar, prevenir, para depois tratar. Para mim, essa lógica, ela não pode ser quebrada. Mas é o nosso prenome, sabe, Jane? Nosso prenome de doutor. Não é charme, não. O pessoal às vezes briga que a gente tem prenome de doutor sem fazer doutorado, mas é que a turma não sabe. O nosso prenome de doutor está muito relacionado com docere, com o ato de ensinar. Então, o profissional de saúde ele tem esse prenome porque nossa função de base é ensinar as pessoas a ter saúde. Isso. Nossa função de base não é curar, não é tratar. Perfeito. Tá? Então, nossa função de base é exatamente o que você disse. Então, conceitualmente, você falou o que nós temos que fazer primeiro, antes de tudo. Por isso que eu insisto tanto nisso. Não existe. Eu fiz porque o paciente quis, eu fiz porque o paciente ficou insistindo. Não existe. Quem ensina as pessoas o que é bom, o que é ruim, até para elas do ponto de vista da saúde,
Somos nós, Sim. né? Somos nós, não é mídia, não é senador, não é deputado, não é instituição XYZ, como a gente viu nesses últimos eventos aí dos anos que passaram. Somos nós. Se deixar a gente trabalhar em paz, tudo funciona melhor. É verdade, é verdade. E hoje as redes sociais é um veículo poderoso de educação. Mas, infelizmente, a gente tem que passar mesmo na peneira muita informação para desenvolver uma visão crítica, criteriosa de tudo que você ouve, de tudo que. Não, deixa eu pesquisar para ver se isso aqui faz sentido mesmo. Deixa eu procurar um outro profissional que também trabalhe para pegar uma outra opinião. Então, é realmente ter uma visão criteriosa mesmo sobre isso. É isso, por isso tem que ter podcast assim. Tem que ter podcast assim. Não, eu acho fantástico essa ferramenta do podcast, porque, inclusive, é uma coisa que você pode. Vou dar aqui um recado aqui, para vocês. Perfeito. Todo mundo pega engarrafamento. Tem coisa mais improdutiva na vida do ser humano do que o engarrafamento? Aí, depois que eu descobri isso dos podcasts, meus engarrafamentos não são mais improdutivos. Porque eu tô ali. Inclusive, isso vai dando até uma paz na pessoa de enfrentar aquele engarrafamento. É verdade. Porque você tá ali no engarrafamento, você entra lá na sua plataforma lá e bota lá no seu som. Você tá ali, ó, absorvendo conhecimento de alto nível que vai te ajudar em alguma área da sua vida, financeira, pessoal, profissional, do relacionamento, enfim, aprender a cuidar melhor do seu pet. A gente tem tema para tudo, para todas as áreas. E você aproveita este tempo ocioso do seu engarrafamento para estar aumentando o seu repertório, para Perfeito. melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito. Então, eu acho fantástica essa ferramenta do podcast. E dentro dessa área de educação para a saúde, porque eu gosto de ser educadora. Minhas consultas sempre demoram muito. Acho que os pacientes chegam e falam assim, meu Deus, nunca foi no dentista que conversa tanto. Ela conversa tanto para poder depois me botar para sentar na cadeira. Mas eu me entendo, eu me coloco nesta posição. Primeiro de educadora, depois eu vou fazer a prevenção, depois eu vou tratar. E aí, realmente, nós vamos ter que fazer um outro podcast sobre emagrecimento. Vamos. Porque o tema é vasto, ficaríamos aqui horas falando. Facilmente falando sobre isso, sobre abordagens terapêuticas, sobre essa questão que é interessante a gente conversar com. E aí, talvez seja até uma conversa de profissional de saúde para profissional de saúde. Para a gente começar a ver o nosso paciente como o nosso aluno mesmo. Sim. De nós sermos esse veículo de ensino. Sim. E hoje a gente pôde aqui ensinar um pouco para vocês. O doutor Adolfo trouxe isso, que são medicamentos, as canetas emagrecedoras, que não emagrecem. As canetas não emagrecem. Elas são ferramentas. São ferramentas. Exato. Canetas com o intuito de emagrecer, que são medicamentos realmente muito bons, quando bem indicados, Perfeito. que tem o seu espaço. Né? Você que realmente precisa usar e tem todos esses efeitos adversos. São efeitos adversos que podem ser manejados para que você consiga aderir ao tratamento e ter o efeito indicado para o seu caso. Então, você não vai ficar desassistido se você está usando a medicação e tem esses efeitos. Perfeito. A gente tem como manejar. Foi um recado também para os colegas médicos que prescrevem. Pensa na boca do seu paciente também. Por favor. Orienta ele sobre a necessidade de procurar um acompanhamento do dentista ao longo da terapia para que o profissional possa acompanhar alguma alteração bucal e prevenir danos que são irreversíveis à estrutura dental. E também um recado para os pacientes que estão pensando em começar a usar essa terapia. Será que vale a pena? Deixa eu pensar com mais cuidado e carinho, depois que eu ouvi tudo que o doutor Adolfo me falou, que isso pode trazer, que existem outras ferramentas mais seguras, mais baratas, inclusive, com menos riscos para você atingir esse objetivo. E, geralmente, esses caminhos, eles são multidisciplinares. Necessariamente. Na verdade, o próprio uso desses análogos precisa ser multiprofissional. Porque se tem um profissional, Jane, que não pode faltar nessa brincadeira, é o nutricionista. Porque, para mim, o pior erro de todos é quando o paciente entra com análogo e continua comendo qualquer coisa e comendo pouco. Porque não existe maior erro para você emagrecer do que achar que engordar e emagrecer envolve quantidades de comida.
Não existe erro maior do que achar que engordar e emagrecer envolve contagem calórica. Mas como já falei, isso vai ficar para o nosso episódio de emagrecimento. Episódio de emagrecimento. Pois é, porque só assim, rapidamente pensando no cenário, esse paciente ele precisa do acompanhamento do médico, do nutricionista, talvez de um psicólogo, de um Talvez não, terapeuta. precisa. Porque, além de toda a questão que está já se levantando, né, sobre uma possível associação com o desenvolvimento de uma depressão, de uma ansiedade, né? Porque deve ter algum nível de ansiedade, aquele paciente querendo emagrecer logo, Sim, essa ansiedade ela pode já ficar disfuncional e trazer, né, consequências. Então, dentro dessa equipe multidisciplinar, ter o psicólogo também e ou o psiquiatra, talvez, se necessário, entrar com alguma abordagem medicamentosa, sim. o dentista, para estar cuidando da saúde bucal, o O educador educador físico, para poder trabalhar com a parte mesmo de construção de um novo estilo de vida, de um outro metabolismo que aquele paciente vai precisar desenvolver para manter este resultado Isso. depois. Porque não vamos olhar só agora, usei, emagreci, cheguei no peso tal. E E aí? aí? E aí? E muitas vezes Você em tem- paralelo com o fisioterapeuta, que é um profissional que entra muito aí, porque principalmente o paciente que emagrece muito, ele tem muitas alterações de posicionamentos do seu corpo. Perfeito Isso essa. faz um monte de diferenças e mudanças de posturas que o próprio emagrecimento traz. Sim, Isso traz dores e estiramentos e contraturas e mexe com encurtamentos olha, são tantas coisas envolvidas e eu não vou nem entrar na osteopatia, na microfísio e tudo mais. Tenho grandes amigos que eu amo que trabalham com isso, que fazem trabalhos fantásticos nesse sentido. Não vou entrar, inclusive, na estética, que aí entra também tanto colegas físio quanto colegas seus de odontologia, quanto colegas enfermeiros estetas e farmacêuticos estetas, e também os farmacêuticos, sim. que estão juntos com a gente, tanto na parte dos medicamentos, quanto na parte da manipulação de suplementos nutracêuticos. Sim. Então, a equipe é A grande. equipe é grande. A equipe é grande. A equipe é grande. Para você ver, às vezes, o perigo da automedicação. E a gente sabe hoje, né, que tem um verdadeiro contrabando desse tipo de medicação. É verdade. Toda hora, toda semana passa no jornal aí. Fulano invadiu a farmácia e roubou não sei quantas canetas. Não sei quemzinho estava no aeroporto e foi pego com não sei quantas. Então, assim, virou um contrabando porque tem quem compre É, sem prescrição. é, Tem público, né? bastante. Tem público. Muito. Então, olhe você que está tomando isso sem orientação. O tamanho, acho que agora você conseguiu ter um pouquinho da visão de quantos profissionais você precisa estar cercado para fazer uso com segurança desse tipo de abordagem terapêutica, né? Não é tão simples. Não é tão simples. Pois é, doutor Adolfo. Então, assim, o nosso papo acho que foi bastante esclarecedor. Eu realmente te agradeço muito. Essa conversa foi maravilhosa. Eu A agradeço. próxima já está já agendada, já, Tá viu? Já bom. vai botar no agendamento. E queria aproveitar esse momento final agora para você mandar aquele recado, seja para os seus colegas médicos, seja para o paciente, enfim, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro. Tá bom. Então, antes de tudo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para a gente fazer mais quanto você quiser, tá? E um recado, tá bom? Um recado para você que nos assistiu até agora. Acredite quando eu digo para você que a obesidade e a síndrome metabólica são problemas de difícil resolução. Qualquer proposta de solução fácil, desconfie. Eu não falo isso para te desestimular. Muito pelo contrário. Eu falo isso para te esclarecer e te dizer: procure profissionais sérios para cuidar de você. É só isso. Pois é. Muito obrigada por vocês que ficaram até agora. Espero que, de fato, a gente tenha conseguido passar uma informação de qualidade que pode servir para você ou para algum parente, para algum amigo. Então, assim, acompanhe os nossos episódios, se inscreve lá no nosso canal, Podcast Entre Dentes e Histórias. Estamos lá nas principais plataformas de podcast e também nas redes sociais, no Instagram, @Entre Dentes e Histórias. Qualquer dúvida, podem deixar no comentário que a gente vai responder. E espero, de fato, que você, profissional de saúde que está assistindo a gente, também tenha aberto bastante sua consciência sobre a sua importância de educador, como educador de saúde, porque a nossa população, ela precisa disso. A população está adoecendo porque precisa de bons educadores de saúde para que possam ser conduzidas, para que possam ser orientadas da forma correta.
sem falsas promessas, sem promessas milagrosas, tudo com muito critério, tudo com muito embasamento científico. Gratidão mais uma vez pela audiência de vocês.